Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, minha gente. Chegou a hora de ficar bem informado. Começa agora o nosso Sim Notícias, trazendo tudo que foi destaque em Linhares e região. Veja na edição desta quarta-feira. O prefeito de Linhares, Guarino Zanon, se manifesta contra o posicionamento do governo do estado de flexibilizar o funcionamento de setores da economia. Subiu para mais de 2.300 os casos de Covid-19 no Espírito Santo. Nesse período de isolamento social, quem sofre de hipertensão deve redobrar os cuidados. Interdição na ponte que liga Linhares a Rio Bananal. Vigilância Sanitária segue fiscalizando estabelecimentos comerciais aqui do município. Operação da polícia leva suspeitos de crimes para a cadeia aqui em Linhares. Confira também outros destaques da nossa região. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Subiu para 2.326 o número de casos do novo coronavírus aqui no Espírito Santo. Até agora foram 77 mortes. No interior do estado, Linhares é o município com o maior número de casos, o maior número de pacientes. Nas redes sociais, o prefeito Guarino Zanon criticou a política de flexibilização no funcionamento de setores da economia, com destaque para o comércio, anunciada pelo governador Renato Casagrande. Segundo o Zanon, o município não vai acompanhar a iniciativa do estado. Para defender seu posicionamento, ele mencionou o aumento de contaminados pela Covid-19, principalmente de profissionais da saúde. Pelo menos 100 deles foram contaminados nas últimas 24 horas. Um decreto com novas regras de funcionamento do comércio será divulgado pelo governador do estado no próximo domingo. A gente vai acompanhar. A Operação Dia do Trabalho da Polícia Civil cumpriu diversos mandados de prisão e de busca e apreensão em Linhares e Rio Bananal também. Em São Jorge de Tiradentes, interior de Rio Bananal, um jovem de 23 anos foi preso por receptação. Ele estava com a moto roubada. Ele também era foragido da Justiça de Minas Gerais. Já na mesma operação, desta vez agora em Linhares, a polícia apreendeu 2 armas de fabricação caseira e prendeu em flagrante um rapaz de 24 anos por posse ilegal de arma de fogo. Nesta manhã, em Jataipeba, interior do município, a Polícia Civil também encontrou um foragido da Justiça. Ele era do estado de Goiás. Bom, contra ele havia um mandado de prisão por homicídio. E durante a tarde desta quarta-feira, a ponte que liga Linhares a Rio Bananal acabou fechada por alguns minutos. Uma pessoa ameaçava se jogar da ponte e a polícia e os bombeiros tiveram que agir rápido. Na tarde desta quarta-feira, a ponte do Rio Pequeno ficou interditada. Por volta das 15h30, uma mulher chegou chorando à ponte e se pendurou na grade de proteção, ameaçando se jogar. O corpo de bombeiros chegou ao local para impedir que a mulher pulasse no rio. Viaturas da Polícia Militar também estiveram no local e interditaram a ponte nos 2 sentidos. A ação do Corpo de Bombeiros durou cerca de 40 minutos. Após conversar bastante com a mulher, os bombeiros conseguiram convencê-la de desistir da ideia. Ela foi retirada do local por uma ambulância. Logo depois das 16 horas, o trânsito foi liberado e seguiu normalmente. Pois é, depois de toda essa mobilização e o fechamento da rodovia, graças a Deus a mulher foi resgatada e passa bem. O isolamento social requer cuidados redobrados para as pessoas que sofrem de hipertensão arterial. O médico cardiologista Patrick Pertel é quem faz esse alerta. As pessoas estão muito assustadas com a pandemia do novo coronavírus. Mas existe uma doença silenciosa que também requer uma grande atenção. Agora, dia 26 de abril, foi comemorado, por assim dizer, o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, para conscientizar as pessoas mesmo dessa doença, que ela é extremamente prevalente e muito silenciosa. É uma doença que acomete, se a gente for ver números, mais de 30% da população em geral, e se a gente for considerar só a população idosa, mais de 60% dos idosos são hipertensos. De acordo com o Ministério da Saúde, a hipertensão mata 300 mil brasileiros por ano. Segundo o Dr. Patrick, é uma doença multifatorial, mas existem formas de minimizar os sintomas da doença.
aquelas coisas que a gente até já sabe: alimentação adequada, não evitar excesso de peso, atividade física, e sempre a recomendação é, a partir dos 3 anos de idade, já se recomenda aferir pressão arterial regularmente, porque a gente já começa a abranger um diagnóstico precoce, que é o mais importante nesses casos. Diagnosticar cedo para começar a tratar cedo e evitar as complicações de todos esses órgãos que podem ser acometidos e que a gente só vai saber e só vai sentir quando já talvez seja tarde. E em meio à pandemia, os riscos da doença podem aumentar. Exato, aquela história, né? Quarentena, a gente acaba ficando em casa, não se alimenta da forma mais adequada, acaba ficando mais difícil de fazer atividade física mesmo, porque é muito mais fácil quando você tem uma academia, um local para praticar atividades. Então, assim, acabam que, conforme a gente até discutiu semana passada aqui, a pandemia, a quarentena, acaba exacerbando, piorando algumas outras doenças que algumas pessoas têm, doenças crônicas, e que muitas vezes se descontrolam por conta da pandemia. Isso também pode acontecer. Obrigado ao doutor Patrick, pelas informações, aí dado o recado. Vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a nossa região. A quinta-feira será com sol entre nuvens, sem chuva. Linhares terá temperaturas entre 22 e 33 graus. Em Colatina, mínima de 17, máxima de 30. São Mateus com mínima de 20, a máxima de 33. Em Vitória, mínima de 18, máxima de 29 graus. A seguir, depois do nosso intervalo, você confere mais um giro de notícias aqui pela nossa região. É um instante só. De volta com Sim Notícias desta quarta-feira, para dizer que o Hospital Geral de Linhares deve virar um dos hospitais referenciados pelo governo do Estado do Espírito Santo no tratamento de casos graves da Covid-19. O hospital vai ter 10 novos leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, para receber os pacientes que precisem de suporte médico hospitalar por conta do novo coronavírus. Desses 10 novos leitos, um deles é para paciente em isolamento e os outros 9 são leitos normais de UTI. A previsão é de que os leitos estejam disponibilizados já nesse mês de maio, no começo do mês de maio. As obras de adequação estão sendo feitas numa parceria entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado da Saúde. Toda a equipe médica e de profissionais, de enfermagem de modo geral, que vai atuar nos 10 leitos, são profissionais disponibilizados aqui pelo município de Linhares. A gente traz agora um rápido giro, um resumo de outras informações aqui da região. O pagamento da taxa de iluminação pública, que é cobrado mensalmente na conta de luz, terá isenção para as próximas 3 contas com leitura a partir de maio. A isenção tem por objetivo reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus e vai beneficiar cerca de 40 mil consumidores em Linhares. A Distribuidora de Energia Elétrica do Espírito Santo divulgou a lista dos 11 projetos selecionados no edital EDP Solidária. Entre os selecionados está o projeto Alimentação e Proteção, todos contra a Covid-19, do Centro Juvenil Salesiano Santa Maria Mazarello, localizado aqui no município de Linhares. Através desse edital, serão repassados recursos para projetos voltados à assistência social, alimentação e higiene pessoal, e cerca de 1.800 famílias de comunidades carentes serão beneficiadas. Em função da pandemia do novo coronavírus, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo está oferecendo serviços pela internet. Os atendimentos vão até o dia 5 de maio e através do Título Net, ferramenta disponibilizada pelo TSE. O cidadão poderá solicitar o primeiro título, resolver pendências eleitorais e realizar transferência de documento eleitoral. E a Vigilância Sanitária de Linhares intensificou a orientação e fiscalização para avaliar as medidas de prevenção ao coronavírus em diversos estabelecimentos do município. Para fortalecer as ações, servidores passaram a atuar no regime de plantão durante finais de semana e também nos feriados. Bom, no primeiro final de semana da ação, na semana passada, foram vistoriados 66 estabelecimentos. Durante os trabalhos, os estabelecimentos foram orientados sobre a maneira correta de atender os clientes sem desrespeitar as medidas de segurança contra a Covid-19 previstas no decreto municipal em vigor. Confira agora como fechou o dia o mercado do café.
O arábica tipo 6, R$ 528 a saca. O arábica 7, R$ 389. Já o conilon tipo 7 está valendo R$ 324 a saca. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere que subiu o número de casos de contaminados pela Covid em Colatina. De volta com o Sim Notícias de hoje. Em Colatina, os casos de coronavírus já somam 25, São 25 pessoas vítimas da doença. Foram 5 casos nas últimas 24 horas, totalizando 25 em Colatina desde o início da pandemia do novo coronavírus. A secretária de Saúde do município fez um balanço da situação e disse que o órgão acompanha de perto. Nós vemos isso com grande preocupação, Esses últimos casos aí que você fez essa conta, agora são 5 casos nas últimas 24 horas confirmados. Esse aí é o reflexo daquela flexibilização que ocorreu na Páscoa, Então, isso muito nos preocupa, porque agora com o comércio abrindo, mesmo com essa restrição, mesmo com essa recomendação de uso de máscaras, mas nós temos uma preocupação muito grande, porque o reflexo dessa abertura de agora nós vamos sentir daqui a 2 semanas, provavelmente. Então, o município vê com grande preocupação, porque esses últimos 2 casos de hoje, por exemplo, da manhã dessa terça-feira, são pacientes, são jovens, São pacientes que estão ativos aí no mercado de trabalho, são pacientes na faixa dos 40 anos de idade, são 2 homens, sem nenhuma comorbidade, e um desses pacientes está hospitalizado na rede privada aqui do município. A secretária enfatiza que mesmo com o comércio funcionando, com algumas restrições, o município está atento. Por enquanto, não há necessidade de um novo fechamento das lojas, mas caso o número de infectados aumente, esse risco ainda existe. A gente tem agora um mapa de gestão de risco, que foi implementado pela SES agora nessa última semana. E existe a portaria que o secretário publicou no último dia 20, onde são orientadas os graus, de nível de risco dos municípios, como é que a gente se enquadra. Então, assim, Colatina, por hora, nós não temos essa expectativa, Essa definição de grau de risco, ela é um conjunto de fatores. A gente deve avaliar como é que está se comportando a doença aqui no município e como é que está, em paralelo, como é que está o coeficiente de incidência do estado. Então, por enquanto, Colatina ainda não tem essa expectativa, mas isso é importante a gente frisar que isso é revisto ao final de cada semana. Diante dos últimos dados, a boa notícia divulgada pela Secretaria de Saúde de Colatina é com relação ao número de curados. Dos 25 casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus, 15 já estão curados. Sim, graças a Deus. Nós temos hoje 15 casos curados no município. É uma tranquilidade até para nós que a maioria dos casos aqui eles têm evoluído bem. Nós tivemos até hoje poucas internações, Não tivemos ainda muitos pacientes graves, graças a Deus. Nós temos 15 casos já curados. A gente pede que a população não deixe de observar as medidas que a Secretaria de Saúde vem orientando. Nós estamos também reabrindo gradualmente os serviços de saúde municipais. Então, nós pedimos que a população respeite os horários agendados, que não chegue muito antes da hora marcada. Os serviços estão sendo feitos com hora marcada. A gente observou que a gente tem pessoas que estão chegando muito antes do horário da consulta, então fica aí aglomerando em calçada. Então nós pedimos, vamos respeitar o horário que está marcando para a gente poder voltar com o serviço e poder proporcionar para a população que ela tenha acesso ao serviço que ela tanto precisa, para a gente não ter esse monte de fila de demanda reprimida. Por hoje é só, minha gente. Eu agradeço a sua audiência de sempre. Continue acessando também nossas redes sociais, Facebook, nosso canal no YouTube e o Instagram também, é claro. O nosso telefone da redação é o 3373-2000. Até a próxima edição. TV Sim Linhares, seu canal local.